então, vamos falar dessa questão aqui, ó, 22, questão da apostila de física, tá? Assunto bem recorrente também na Univ, que é aplicações das leis de Newton. Então aqui está falando, tem uma mesa onde tem um pote aqui de massa M, um cilindrozinho aqui, uma tampa, né, de massa Mzinho, e tem um raio. E esse elemento aqui, ele está girando. Então vamos ler a questão aqui para ver do que ele se trata e tudo mais. Em um laboratório de física, um aluno constrói um experimento que permite explorar os conceitos relacionados à dinâmica de corpos. O experimento consiste em uma tampa de massa Mzinho, então essa aqui é a tampa, presa por um barbante ao pote de massa Mzão, conforme mostrado a figura a seguir. O objetivo do experimento é fazer a tampa deslizar sobre a mesa em movimento circular, de forma a manter o pote em repouso. Então, ele vai manter aqui esse pote em repouso, não deslizar normalmente. Então, o movimento aqui é circular uniforme, porque a gente sabe muito bem que o objeto está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando há forças resultantes que agem no corpo são nulas, né? Então, considerando que a mesa é extremamente lisa, podemos desprezar o atrito, extremamente liso, não tem um atrito atuando nem nada. E aí agora ele pede para poder, né, avaliar. Então, igual aqui na letra A. Sabendo que G é a aceleração da gravidade, a velocidade da tampa para manter o pote em repouso corresponde. Então, ele deu uma equaçãozinha aqui para você chegar. Também é um negócio muito de que você tenta deduzir meio que a fórmula assim, de par de movimento, de velocidade, essas coisas. Ou a força que está sendo atuando em determinado corpo, nesse caso aqui. Então, vamos avaliar se a velocidade corresponde à que ele colocou aqui. Então, vamos ver as forças que está atuando, porque como se fala de repouso, o somatório das forças resultantes que agem no corpo se anula em si, né? Ou estando em movimento retilíneo uniforme, nesse caso aqui, movimento circular, né? Então, nós vamos avaliar as forças aqui. Então, por exemplo, aqui, o que a gente tem aqui? O peso do pote. Esse aqui é o peso do pote. O que nós temos outro aqui? A tração. A tração aqui. E essa tração ela age na corda o tempo todo, porque a tendência é que essa tampa tende a puxar o pote e o pote tende a puxar a tampa. Então, tem a tração aqui também. Então, quando eu vou avaliar a tampa, você vai ver que tem aqui, ó, o peso que está atuando aqui na tampa. O peso da tampa. E como a tampa ela está sobre uma superfície, existe uma força aqui que atua aqui, ó, que é a normal, que é a força de reação que a mesa faz o que na tampa, que está em equilíbrio aqui. Então, o que a gente avalia aqui? Que a tampa aqui, para ter equilíbrio, vai ser igual ao quê? Ao peso do pote. Então, para que esse aqui fique em movimento circular, existe uma força resultante aqui, que é a força o quê? Centrípeta. Essa força centrípeta que vai estar atuando aqui, ó, que é dessa tração aqui, ó, tá? Então é onde você tem que avaliar isso para poder o quê? Meio que substituir. Então, essa tração aqui é o peso do pote. E o que é o peso? Peso. Peso é a massa vezes quem? A gravidade. Então, eu posso substituir aqui, ó. Massa vezes quem? Gravidade. E essa tração aqui, ó, existe aqui, ó, durante esse tipo de movimento aqui, ó, a força centrípeta atuando aqui, ó, para o centro que da trajetória, né? Então, no lugar dessa tração, vai ser o que? A força centrípeta é igual ao que? Massa vezes gravidade. Então, como é que eu calculo a força centrípeta? É a massa, nesse caso aqui, ó. Essa massa é a massa quem? Da tampa. Tá? A velocidade que? Ao quadrado sobre o raio. Né? Só que esse raio aqui, ó, para não confundir, é o raiozinho da trajetória aqui, ó. Beleza? Aqui é a massa vezes a gravidade. Então aqui eu vou buscar isolar essa velocidade aqui, ó, para ver se vai dar essa velocidade que ele falou na questão. Então esse Rzinho
né? Ele vai passar o quê? Multiplicando, então vai ficar massa da tampa, a velocidade ao quadrado, massa do pote, gravidade, o raio da trajetória. Esse m que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. E aqui eu vou extrair a raiz, né? Para assumir que esse quadrado aqui, eu vou extrair a raiz. Extrair a raiz de um lado e do outro. Então eu consigo cancelar. De tal maneira que a velocidade ficou o quê? A raiz quadrada da massa do pote, a gravidade, o raiozinho, dividido por quem? Pela massa da tampa. Se você for ver lá na questão, ele tratou a raiz aí como expoente fracionário. Então isso aqui, ó, aqui dentro é como se tivesse elevado a 1. E aqui a raiz quadrada é como se fosse 2. Não há necessidade de colocar, porque o próprio nome já fala, raiz quadrada. Então como é que eu faço para transformar? É só pegar o elemento aqui, ó, do radical aqui, e voltar. Colocar debaixo aqui do 1, que aqui pressupõe que tem 1. Então é a massa do pote, a gravidade, o raio daqui da trajetória, dividido pela massa da tampa. Olha aqui, tudo isso aqui, ó, 1 sobre 2. Então é aquela famosa, né, que o pessoal sabe, quem tem, tá no sol vem para a sombra. Então, vamos avaliar se correspondeu. Então, na letra I, ele perguntou, ó, o que ele deu, se você for avaliar, ele deu isso aqui, ó, mzinho GR dividido quem? Por M elevado a quem? A meio. Ou seja, ele inverteu, né? Ou seja, a resposta em si é que a massa do pote tem que estar em cima. Então ele inverteu na questão. Então nesse caso aqui a questão é o quê? Falsa. Então não é o que corresponde. Beleza? Então tem essa dedução, né, da fórmula, mas substituindo um determinado valor, isolando, álgebra, aqui é a álgebra sendo trabalhada, corresponde certinho. Beleza, então, letra A, a gente sabe que é falso. Quando eu vou na B, ele pergunta, quanto maior for a massa do pote, estou falando dessa aqui, maior deverá ser a velocidade da tampa para manter o pote em repouso? Perfeito. Realmente, porque quando você vai avaliar aqui na fórmula aqui, ó, olha o que acontece aqui. A massa do pote aqui, vou colocar até aqui, a velocidade, massa do pote, a gravidade, o raio, dividido pela massa da tampa. Então, se você for perceber, olha aqui, a massa do pote, realmente, ela, se você aumenta a massa do pote, você também o quê? Aumenta o quê? Em si a velocidade. Tudo bem que aqui não são diretamente proporcionais, mas se você aumentar a massa do pote, consequentemente você aumenta o quê? A velocidade para poder o quê? Manter esse processo inteiro de repouso, né? O fato de falar que não é diretamente proporcional, porque esse aqui está elevado a 1 meio. Então, algo para ser diretamente proporcional, você tem que ter um valor que está tanto multiplicando um como multiplicando o outro. O valor aqui não, é diferente, né? Mas diretamente proporcional não. Mas se falar assim que se aumentar a massa do pote, corresponde da velocidade, isso aqui é verdadeiro. Quando você vai avaliar na letra C, quanto maior for a massa da tampa, menor deverá ser a velocidade da tampa para manter o quê? O pote em repouso. Então, vamos analisar. Colocar a mesma questão aqui, ó. Velocidade dividido quem? Por M. Então ele falou assim, quanto maior for a massa da tampa, então a massa da tampa está aqui, ó. Maior for a massa da tampa, menor deverá ser a velocidade da tampa para manter o repouso. E realmente, ó, porque o fato de você aumentar uma, você o quê? Diminui a outra, né? Eu aumentei a massa da tampa, consequentemente você diminui o quê? A parte da velocidade para manter o pote em repouso. Beleza? Então, realmente, verdadeira também. E a D aqui, o tamanho do barbante da tampa até o orifício, que no caso aqui, né, que é o R, não interfere no valor da velocidade. Já pode parar, tem nada a ver. Né? Já está falando coisa aqui que não deve. Não interfere no valor da velocidade da tampa? Mas se você for levar em consideração, dá uma olhadinha na dedução da fórmula. Será que, você está vendo aqui que tem um raio, que é o tamanho do barbante aqui? Ele faz parte do quê? Da forma do cálculo e da parte da velocidade. Então, realmente interfere, porque se você aumenta aqui, se você diminui aqui. Então, você
quando ele falar que não interfere, tá falso, porque interfere sim. Tranquilo? Bacana? Então é isso aí, tá? Então, questão de dinâmica, só a parte inicial, que eu no fim estar falando para vocês, né? A partir do momento que você avalia, fez a primeira questão da assistiva lá, as outras em si, elas tendem, né, a buscar sempre a B falando da A, ou às vezes a C também falando da D falando da outra anterior. Então tem muita essa característica no nível. Pelo menos da grande parte da maioria das questões de física, ela fala justamente desses assuntos assim, dessa abordagem. Então é crucial às vezes para se mandar bem na primeira, né? Na primeira assistiva, tá bom? A gente tem o material, a apostila, né? Fazer as resoluções das questões, tá? Se não conhece a gente, né? Curte a gente nos canais, né? E curte, dá uma curtida aí, também pronto para poder o quê? Ajudar você na sua aprovação, tá bom? Grande abraço, até a próxima!